Olá, muito bom dia, bom domingo para você. Nós somos a Quinta Igreja Presbiteriana, uma igreja bíblica contemporânea e acolhedora, e é uma honra para nós ter você aqui conosco na nossa aula, nos acompanhando. Que Deus possa abençoar muito o seu dia, a sua semana. Nós estamos estudando sobre as 5 solas. Nós começamos domingo passado sobre a sola Escritura e hoje nós, dando continuidade, falaremos sobre a sola gratia, ou somente a graça, esse termo que é muito difundido em latim, que significa somente a graça. Eu gostaria de ler um texto muito conhecido com vocês, que é Efésios 2, capítulo 2, versos de 8 a 10, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos uma igreja reformada calvinista. Isso quer dizer que nós seguimos alguns pontos específicos da nossa teologia. Nós seguimos, por exemplo, a tão famosa tulipe, que são propostos aí os 5 pontos do calvinismo. Nós somos uma igreja de tradição histórica que abraça essa teologia calvinista. E uma das grandes marcas da nossa teologia é a salvação somente pela graça. Essa salvação somente pela graça é o conceito bíblico que nós temos de que Deus é quem nos salva, independentemente das nossas obras. Nós não precisamos apresentar boas obras para que Deus nos salve. A lógica correta é o contrário. É porque nós somos salvos, é porque nós somos regenerados, nós somos adotados por Deus, nós somos feitos filhos, por isso nós conseguimos praticar boas obras. E nós vemos isso aqui bem claro nesse texto, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, ela vem de algo que é de Deus. Ela não é gerada pelo homem, ela é gerada no homem por Deus, por Cristo Jesus. Porém, nós não temos o poder de criar ou de conceber a nossa própria salvação. Ele dá continuidade dizendo: não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós seguimos esse entendimento de que somente a graça pode nos conceder a salvação. Somente a graça do Senhor é que nos alcança para a nossa salvação. Nós não temos mérito algum na obra redentora de Jesus. Se é o Cristo quem nos salva, se é Ele quem morre na cruz por nós, qual o mérito que nós temos? Durante a Reforma, isso foi muito discutido, segundo os defensores de Jacó Armínio, que defendiam que a salvação, nós éramos participantes dela. O Senhor salvava, mas nós deveríamos ser cooperadores dessa salvação. Isso foi prontamente refutado pelos calvinistas e pelos teólogos do tempo, daquela época, e hoje nós vemos um crescimento muito grande entre pessoas cristãs que buscam ainda, de maneira errônea, o mérito da salvação. Porém, esse mérito está somente na graça, somente na cruz de Cristo. Nós não temos mérito algum nela. O Senhor é quem nos deu a vida. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu na cruz por nós e qual mérito nós queremos ter nisso? Nós devemos ser como crianças, e uma criança, quando recebe um presente, ela não consegue mensurar o valor que aquilo tem, ou pelo menos o preço que aquilo custou. Para ela pode ter um valor muito grande, ainda que seja muito barato. Porém, ela não consegue mensurar o preço que foi pago. Nós nunca vamos mensurar o preço que foi pago na cruz por Jesus. Por isso, como uma criança que recebe um presente que não tem condição nenhuma de retribuir aquilo que foi dado a ela, o que ela faz? Ela simplesmente desfruta daquilo que foi dado, daquele presente, daquele brinquedo, ou seja, qualquer outra coisa. Nós devemos aprender a não mais queremos
retribuir ou fazer com que Deus seja gerado um crédito para Deus. Não, Deus, você me salvou, mas eu quero fazer alguma coisa aqui para compensar isso. Não, nós precisamos entender que, uma vez sendo salvos por Ele, o que nós devemos fazer é nos aproximar dEle como uma criança, desfrutar daquilo que Ele nos deu, essa salvação. E o verso 10, ele continua dizendo que tem um propósito essa salvação. E o que diz o verso 10? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus e salvos por Jesus, e as boas obras as quais praticamos não é para alcançar a salvação, mas é porque nós fomos alcançados por essa graça, por essa salvação, é que praticamos as boas obras segundo um propósito. Deus já preparou essas boas obras com o propósito de praticarmos e Ele ser glorificado. No capítulo anterior, no capítulo 1, dos versos 3 ao 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aqui nós vemos um pequeno esboço teológico de como é o processo de adoção, ou a ordem salutis, a ordem da salvação. Porque o Senhor nos abençoou, nos escolheu antes da criação do mundo, Ele nos predestinou, nos tornou filhos, e com o propósito que é para a sua gloriosa graça, para manifestarmos essa graça. Por isso os reformadores naquela época, e hoje nós temos esses 5 pontos do calvinismo, que é a questão da sola gratia, que são os pontos da reforma, as 5 solas da reforma, nós devemos enfatizar muito isso, porque a graça é o meio pelo qual Deus usa para sermos salvos. Lutero, ele na sua conversão, ele leu um texto que ficou muito famoso, que é Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Diz a história que, através desse texto, ele se deu a sua conversão. E ele entendeu que o justo viverá pela fé. Naquela época, Lutero, que era um padre, ele entendeu que não era pelas indulgências, não era pela compra e pagamento de penitências ou pagamento para tirar um ente querido que tinha falecido do purgatório. Ele entendeu que tudo isso não era nada diante de Deus e que eram equívocos, que eram heresias. Então ele entende que o justo viverá pela fé, que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, é dom do Senhor. Por isso, sola gratia. O Senhor é quem nos salva. Então Lutero começa a lutar contra essas heresias, devido ao entendimento de que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por carne, pelos nossos desejos, e muito menos alcançaremos a salvação pelas nossas obras. O profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores obras perante o Senhor, elas não passam de trapo de imundície. Se nós não praticarmos as boas obras as quais o Senhor tem dado, as quais nós devemos praticá-las, as boas obras que muitas pessoas entendem por fazer, como caridade, ajudar alguém na rua, sem a presença de Deus nessa ação, essas boas obras, o profeta diz que não passam de trapo de imundícia, porque nós devemos praticar aquilo que o Senhor nos deu, é aquilo que Ele nos dá, é aquilo que Ele escolhe para nós praticarmos. Por isso, essa graça é uma graça irresistível. Eu gostaria de ler uma pequena exposição sobre o que é essa graça irresistível. Graça irresistível, também conhecida como graça eficaz e vocação eficaz. Essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência humana.
Quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna com o próprio Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Essa graça é irresistível. Quando o Senhor escolhe os seus, não há nada que possa impedir que essa pessoa conheça a Cristo. Nós chamamos isso também de vocação eficaz, e essa vocação vem pelo Espírito Santo e ouvir da palavra. Por isso nós devemos enfatizar muito também o papel da pregação na vocação eficaz. A pregação, a importância de nós pregarmos, de anunciarmos o Evangelho. Não está escrito na pele de ninguém daqueles que são eleitos, daqueles que são salvos. Então nós não sabemos só de olhar para a pessoa se ela é eleita ou não. Por isso nós devemos anunciar o Evangelho, praticar a pregação, anunciar as boas novas do Senhor. Porque um dia nós fomos salvos através de uma pregação e nós devemos anunciar essas boas novas às pessoas. Elas precisam entender e precisam enxergar Jesus Cristo. E elas vão enxergar através das nossas vidas. E essa graça é irresistível. Nada pode impedir aqueles aos quais o Senhor escolheu de serem salvos. A vocação, através da pregação, é feita pelo Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Nada pode impedir o agir do Senhor. E isso é maravilhoso. Somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça. Nós não temos mérito, não precisamos pagar, até porque a gente não conseguiria pagar. A teologia chama o sacrifício de Jesus de uma expiação vicária. Ou seja, o credor da dívida era Deus e o devedor um ser humano. Sendo o homem devedor, somente um homem poderia pagar essa dívida. E sendo o credor Deus, somente Deus poderia receber essa dívida. O homem estava incapacitado na sua condição humana de se achegar diante de Deus e pagar o preço. Porque ele não era Deus para pagar o preço, mas o credor, o devedor era ele. Então Jesus vem, sendo Deus, se faz homem para representar o homem e pagar o preço diante de Deus, porque ele era Deus. Por isso, essa expiação é limitada, porque ele escolheu aqueles aos quais ele queria pagar o preço. E essa expiação vicária é porque o pecado de Adão está em nós, porém não mais sobre nós. Ele está no nosso coração, porém não exerce mais domínio sobre nós. Daqueles homens aos quais Deus escolheu, o pecado continua neles, porém não mais tem poder sobre eles, porque nós vivemos sobre o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário foi diferente. O pecado não estava nele. Ele era puro, santo. Porém, todo pecado estava sobre ele. E por isso, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ou seja, ele não era pecador, mas o peso do pecado estava sobre ele. Agora, daqueles que não são salvos, daqueles aos quais a graça não alcança, o pecado está neles e também sobre eles. Porque essa graça, por mais irresistível que seja, ela é limitada, a expiação é limitada. A salvação não é para todos, e sim para os eleitos. Por isso nós devemos entender que é somente pela graça. Não há esforço humano que supra o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não há preço que nós paguemos que vá sequer retribuir de longe o preço que Jesus pagou. Maravilhosa graça. Somente a graça. Que eu e você possamos nos entregar ao Senhor, entendendo que essa salvação é por meio dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua graça, que é irresistível e maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos escolhe para vivermos segundo as tuas vontades. Deus, o Senhor é o Deus que nos salva. Nós somos homens e nós não temos mérito nenhum, participação nenhuma na salvação. Se há alguém que possa produzir frutos ou obras para salvar, é somente o Senhor. As obras de salvação vêm do Senhor. O homem não tem participação nisso.
Que possamos entender isso e colocarmos diante do Senhor como servos, como filhos do Senhor, buscando a Tua presença, buscando essa graça que é irresistível, que nos abraça, nos constrange e nos faz, ó Deus, caminhar segundo as Tuas vontades. Deus, porque nós queremos ser cumpridores, pessoas que vivem segundo o Teu querer, pessoas que cumprem os Teus propósitos e que o Teu propósito é visto em nós para abençoar a vida de muitos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Bom domingo.